Olá! Hoje é 8 de março, dia de nós mulheres, né? Dia de lembrar dessas lutas, ganhar gás para as lutas futuras. E esse vídeo é sobre uma mulher que me inspira com suas músicas. Inspirou o nome da minha filha, né? Que é uma homenagem tanto à minha avó materna como também a ela, Eunice Kathleen, também conhecida como Nina Simone. Então eu vou falar do documentário, que é uma delícia de documentário tão bem feito, que é o What Happened Miss Simone, que não tem título em português, por isso quando você for olhar lá na Netflix é só colocar Nina, já o Nina já aparece. O título seria mais ou menos O que aconteceu, Nina Simone. Gente, o documentário tem uma abordagem biográfica muito maravilhosa, porque reúne tanto depoimentos da filha da Nina Simone como do ex-marido, tem escritos, né, diários da Nina Simone, aparece também em trechos de entrevistas, de shows, fotos e vídeos de arquivo pessoal. Então tem muitos detalhes, muitas imagens assim até novas para mim, que sou uma grande fã, uma grande admiradora da Nina Simone. Eu queria chamar a atenção também, o documentário é dirigido pela Liz, acho que é Garbus, que é uma documentarista premiada e que eu admiro bastante por causa de um outro documentário também bem impactante, que é A Fazenda Angola. O Angola, A Fazenda, que é sobre uma prisão no estado, acho que fica no estado da Louisiana, se eu não me engano, gente. É uma prisão nos Estados Unidos da América que tem o nome de Angola. Essa prisão só tem negros e os seus administradores são brancos. Então é um documentário muito interessante para quem quiser entender os vestígios do que foi do que realmente foi a abolição da escravidão nos Estados Unidos, a segregação racial, como isso repercute ou, na verdade, é reproduzido consequentemente dentro do sistema penitenciário. Enfim, só para dizer que essa diretora é babado, então ela já tem um trabalho muito responsa, e esse documentário sobre a Nina Simone é outro trabalho assim impecável dela. Primeiro que ela também, um parabéns para o editor, que eu nem sei quem é, mas assim, o editor fez um trabalho muito lindo, que além de tudo isso que eu já falei, de ter esses depoimentos, de ter falas da própria Nina Simone, a edição casou, né, as músicas, as canções dela, né, com a trajetória da vida dela. Então eu achei isso apaixonante, porque ao mesmo tempo que você tá ali, né, ouvindo relatos, você ainda se delicia com as lindas apresentações musicais que a Nina realizou em vida. Bom, a Nina teve uma trajetória muito difícil, que não foi muito fácil, por isso que eu considero ela um exemplo de força de mulher e um exemplo sobre isso que eu quero falar nesse dia 8 de março, das consequências do racismo e da misoginia para nós mulheres. Porque a Nina, ou a Eunice, ela nasce em um estado, vou chamar ela de Nina, né, porque até no documentário fala de como a Nina Simone, esse nome, essa personagem tomou conta toda da vida dela. Assim, ela nasceu num país ainda extremamente segregado, como os Estados Unidos, que tinha aquela lei de Jim Crow, onde brancos não, na verdade, negros não frequentavam os mesmos lugares que os brancos, cinemas separados, banheiros separados, bebedouros separados, enfim. Isso era muito extremo no sul. A Nina, ela nasceu na Carolina do Norte, mas depois ela muda com a família para Filadélfia. É na Carolina do Norte, aliás, devido à igreja, que ela aprende a tocar piano. E eu acho isso muito parecido, eu e ela. Tirando que ela tem uma voz maravilhosa e eu não tenho. Mas porque eu também aprendi a tocar na igreja, só que órgão. Bom, enfim, e eu acho que isso da igreja acaba sendo um fator muito importante na formação de quem não tem condições, sabe, de, sei lá, estar em um conservatório
ou não tem muita opção, né, quem é pobre, que não tem muita opção de lazer, é só escola ou brincar na rua, enfim. Você tem uns trabalhos na igreja que te desviam, que te tiram de qualquer foco errado, sabe? Te coloca outras motivações. Então eu sempre fui empenhada em estudar música. Ainda bem que minha ex-professora de música não está assistindo esse vídeo. E quem da família estiver assistindo, não reproduz para ela, por favor. Deixa eu ficar com essa imagem aqui de aluna nota 10 de música. Bom, enfim, voltando para Nina Simone, né? Ela aprendeu a tocar música, piano, com duas mulheres brancas que instruíram ela, mas o sonho da Nina foi sempre ser uma pianista clássica e receber talvez esse reconhecimento por ser a primeira pianista clássica negra, mulher negra, né? Engraçado que até no documentário eles colocam a imagem do conservatório lá da escola que a Nina queria, se inscreveu para estudar e só tinha homens e brancos, né? Então aí você já vê um retrato misógino e racista da sociedade, né? Um espaço que ainda você não tem nem as mulheres brancas, e se tem é um número muito reduzido. Bom, então a Nina Simone vai com a família para Filadélfia, ela é recusada não é aceita nessa escola de música, e ela passa a tocar na Filadélfia, tocar em bares, enfim, na noite, até que ela se vê no momento de necessidade obrigada a cantar, né? O dono do bar falou, você vai ter que cantar, ou então eu chamo outra pessoa. E aí ela topa o desafio e aí nasce a Nina Simone, porque ela não podia mais ter o nome dela, Eunice Caitlin, divulgado em cartazes, né? Porque a mãe mais conservadora, digamos assim, nos costumes, não aceitaria que a filha tocasse em bar de meia-noite às 7 da manhã. Então ela trocou o nome para Nina Simone. E aí a vida dela segue, né? Ela casa, aliás, o marido dela é que vai cuidar da carreira dela, enfim. O que me chama a atenção nesse documentário é justamente o que eu falei antes, é isso do racismo, da misoginia, que prejudicam, como isso afetou a saúde mental da Nina Simone, sabe? E talvez ela seja um exemplo a ser discutido, porque a gente ainda não fala sobre isso, né? As consequências psicológicas, né, nas pessoas negras do racismo, as consequências do machismo nas mulheres, né, a coisa negativa disso tudo, né. A Nina, ela viveu numa sociedade que limitava, né, que não deixava as pessoas serem o que são. Até hoje isso acontece, né, mas você tinha ali nesse período leis que ratificavam isso, não aceitar a diferença. E a Nina acaba desenvolvendo que mais à frente, já numa fase já quase, né, ela já já com seus 40 anos, talvez 30, 40 anos, que ela vai descobrir, os médicos vão identificar nela o transtorno maníaco-depressivo, a bipolaridade, né? E ela vai tomar remédio, vai se cuidar da sua saúde, mas até isso acontecer, até ela saber disso, ela sofre, as pessoas ao seu redor sofrem, né? Principalmente a sua filha, né? A gente tem um depoimento muito forte da sua filha Lisa Simone, né, que fala sobre isso, de como era difícil ela estar em um momento com a mãe, uma mãe feliz, uma mãe alegre, divertida, e no momento seguinte tem uma mãe estourada, agressiva, violenta até, enfim, e as pessoas não identificavam isso. Era um tempo onde hoje a gente coloca nome para tudo, né? Tudo que é doença apareceu em relação à psicanálise. Mas nesse tempo não tinha, ninguém estava preocupado com isso, né? Principalmente quando se trata de pessoas negras. Aliás, falar nisso de saúde mental das pessoas negras, né? Por exemplo, uma coisa que eu sempre fico muito preocupada, que me inquieta, é como aquelas pessoas africanas, mentalmente ficaram em relação à escravidão, sabe? Você não tem mais seu nome, você não tem mais seus familiares, você não tem mais sua terra. Eu achei difícil, né, sair de um estado para outro ou migrar de uma cidade para outra, né? Imagina você de um continente, atravessar o oceano
saber que talvez nunca mais irá retornar, você não tem mais seu nome, você não tem mais sua fé, família, você é desalojado e desapossado de tudo, né? Então, é claro que a gente tem pesquisas históricas que apontam aí o banzo, né, que seria a depressão, né, nesse período de escravidão, mas é uma coisa que a gente, né, não fica alerta, né, quais as consequências da nossa saúde, né, de quem sofre essas violências, de certa forma, estruturais, né, porque o racismo é estrutural, o machismo é estrutural. E aí você tem a Nina Simone, que é uma mulher preta, né, preta, retinta, com os lábios grandes, carnudos, né, que não era uma coisa considerada belo. Você tem ela com nariz grande, enfim, tudo isso, as características da feição negroide que a gente tem, eram totalmente desprezadas, né, era totalmente o oposto do que é belo. Então você imagina como era a dificuldade, né, nesse período para isso, para ela, mulheres como a Nina, acho que até hoje a indústria da música não permite, né? Eu acho que ela teve uma certa sorte dela ir para um estilo musical como o jazz, mas que e também graças ao seu talento, é claro, não tirando isso em conta, porque a indústria da música hoje só olha para mulheres negras se for um estilo Beyoncé, né? Ou um estilo Cardi B, onde o corpo da mulher pode ser objetificado, né, a favor dos homens, ao olhar dos homens, né? Então é isso, né? Mas eu acho assim, o quanto a gente percebe nesse documentário que a Nina sentia raiva, ela sentia ódio, os olhares das pessoas a machucavam, ela não gostava do jeito que as pessoas a olhavam, né? Então ela sabia para si mesma, ela tinha consciência da sua genialidade, do quanto ela é talentosa e uma musicista excepcional. Mas não importa o quanto que ela trabalhava para isso, que ela trabalhava duro, na verdade, isso fica bem evidente no documentário, o quanto ela se sentia cansada de trabalho. Enfim, mas isso nunca era o suficiente, né? As pessoas sempre... Ela nunca era boa o suficiente. A Nina, você percebe também o quanto a alma dela é inquieta, né? Porque ela não suporta mais os Estados Unidos. Ela se envolve com o movimento dos direitos civis da década de 60, né? Ela passa a compor nas suas canções, você tem essa raiva contra o racismo, né? Contra a segregação racial. Você está presente ali, ela foi muito ativa nisso. Consequentemente, a indústria boicotou a carreira dela, shows e tal. As letras das músicas já não mais satisfaziam os produtores. E quando ela decide ir embora dos Estados Unidos, vai para a Libéria, que é um país, gente, é muito engraçada a história da Libéria, porque é um país que não foi colonizado, na verdade é um pedacinho ali da região de Serra Leoa, que os Estados Unidos achou por bem, né, colonizar, fundar uma colônia de ex-escravizados, ou seja, pessoas que foram libertas lá nos Estados Unidos, eles colocaram no navio e mandaram de volta para a África, né, e é isso. Mas enfim, a Libéria está lá até hoje. Com certeza a guerra civil aconteceu, né? Ninguém aceita assim tão fácil. Mas enfim, aí depois ela vai para a Europa, ela vai afundando ali no seu trajetório, afundando, eu digo, em relação à sua carreira, né? Mas aí você tem uma reviravolta e, enfim, é uma situação muito triste e lamentável da Nina Simone, mas eu tenho certeza no final de que ela estava em paz, sabe? Acho que ela tentou fazer o caminho dela, um caminho onde a sociedade, liberdade, que a sociedade não permite para mulheres como a Nina Simone. Aliás, o documentário já começa com a seguinte questão, né? O que é ser livre? Ou é do que você tem medo, né? E ela fala sobre medo, sobre liberdade. É excepcional, um documentário excepcional sobre uma mulher excepcional, uma mulher genial.